Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? E vamos para a aula de História. E nosso tema de hoje, da aula de História da terceira semana, que está lá na página 65, o tema é: quais são as partes das cidades? Então, vamos lá conhecer quais são as partes da cidade. Peço desculpa a vocês pelo barulho, que meus vizinhos são assim mesmo, né? Nós vamos ver aqui o que nós temos. Tema da aula de hoje: quais são as partes da cidade? Recapitulando. Bom, lembramos o que é município, que tem parte rural e a parte urbana, que foi a nossa aula passada. Na parte urbana, né, nós chamamos de cidade. Agora nós vamos entender quais são essas partes das cidades. A gente vai conhecer você quando você nos contar as características do meio onde você mora, da cidade onde você mora, né? Então, vamos lá. Para saber mais, quais são as partes de uma cidade? As cidades são divididas em partes, né? Nós denominamos as cidades. Como que a gente vai dividi-la? As cidades são formadas por bairros. Esses bairros, eles vão estar no local, né, onde as pessoas moram, onde elas estudam, trabalham, né, convivem umas com as outras. Então, nos bairros, a gente tem um grupo de pessoas, né, que mora em determinado local, né? Muitos bairros têm escola, tem hospitais, tem farmácias, tem vários comércios, né? Em cidades maiores, tem bairros até que tem serviços de banco e de vários outros serviços que são necessários a uma qualidade de vida. Então, eu vou ler o texto para vocês do PET, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando, certo? Vamos lá, então, para o texto. As cidades são divididas em partes, denominamos bairros, que são os locais onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham e convivem umas com as outras. A casa, a escola em que você estuda, estão localizadas em uma rua. Essas ruas têm nomes, né, para facilitar, né? Todos nós temos endereço para facilitar entregas, a nossa localização, né? Então, essa rua faz parte de uma quadra ou de um quarteirão. O conjunto dessas quadras ou desses quarteirões, né, casas, comércios, praças, vão formar um bairro. Igual o meu bairro mesmo, ele é pequenininho. Ele tem só umas 4 ruas principais. Rua A, B, C e D. Então, essas 4 ruas vai formar um quarteirão, uma quadra. De modo, os bairros são formados por diversas moradias, sendo chamados bairros residenciais. Então, os bairros que são formados, que têm somente casas, só tem residências, né? Só tem moradias, esses bairros são residenciais. Aqueles bairros que possuem muito movimento, né, e tem bastante comércios, esses bairros eles facilitam a vida do morador, né? Por exemplo, no meu bairro não tem padaria, mas eu já tenho os comércios que vendem produtos da padaria, facilita a minha vida, eu não vou precisar de ir lá no centro para poder comprar pães. Então, os comércios que existem são para atender as necessidades do morador. Nos bairros residenciais, encontramos normalmente ruas que não possuem muito movimento de veículos. Se esses bairros forem, assim, menores, porque nos bairros maiores vão ter movimento maior de veículos, de pessoas. Então, nesses bairros que possuem pouco movimento, a vida é mais tranquila, né? Algumas crianças podem brincar na rua, igual agora mesmo tem uns, vocês vão ver no vídeo, tem uns brincando na rua aqui, porque é bem tranquilo.
né? Ela sai correndo e corre risco também de atropelamento. Inclusive, uma vez aqui, uns foram atropelados, porque ficam correndo na rua, o carro pegou de cheio. Ainda bem que Deus abençoou, que só ralou, não aconteceu coisa mais grave. Também vamos encontrar bairros que são predominantemente voltados para os comércios e serviços. Esses bairros são bairros maiores, né? Possuem grandes concentrações de comércios, tipo como o centro da cidade, né? Então, ele vai atender todo o serviço que é necessário para atender a necessidade daquele morador naquele bairro. Nos bairros comerciais, é mais comum encontrar as avenidas, né? Igual lá no centro, a gente tem a Avenida Doutor Malardi, Salvador Roberto, que permitem grande quantidade de fluxo de carro, de ônibus e outros serviços. Existem bairros maiores que vai oferecer também esse serviço, tem o transporte público, tem vários comércios, né? Existem também aqueles bairros que estão voltados para as indústrias, né? Aí vai ter grande número de indústrias, de fábricas, que vai oferecer emprego para as famílias, ou até não só daquele bairro, mas também até de outros bairros da cidade, né? Mesmo sendo assim, existem moradias de antigos habitantes, não vai ser somente de indústrias e fábricas. Nesses bairros industriais, eles não são bons para a gente morar, porque vai ter mais poluição, tanto sonora quanto visual, poluição do ar, da água, né? E isso pode trazer sérios problemas de saúde para aqueles moradores que estão ali por perto, nesse bairro. Então, geralmente, esses bairros que são industriais, eles ficam mais retirados das cidades para manter a saúde dos moradores da cidade, certo? Se vocês quiserem saber algo mais a respeito do tema trabalhado aqui, ó, vocês podem acessar também como são os bairros, os tipos de bairros, né? Vocês podem pesquisar até no YouTube quais são os tipos de bairros existentes e quais são as suas características, viu? Eu vou lançar um desafio para vocês, porque desde as minhas primeiras aulas, eu estou lançando para vocês pesquisas. Quem mandar para mim um comentário sobre algum tema que eu pedi para vocês pesquisarem de novo, né, da aula, aí a tia vai dar estrelinhas bônus de participação. Ô, gente, eu peço vocês desculpa, viu? Porque aqui no bairro é assim mesmo à noite. Eu sou, hoje, né, obrigada a gravar essa aula para vocês aqui, porque amanhã eu tenho reunião de trabalho da escola, viu? Em melhoria as aulas para vocês, viu? Aprendendo novas palavras. Aqui são palavras que apareceram diferentes lá no bairro. Fluxo é designação do que se movimenta de modo contínuo, né? Pode ser o fluxo de veículos, de pessoas, fluxo de dinheiro no caixa, o fluxo d'água. As avenidas é extensa e larga, via urbana. Fica às margens, né? Lá e por a margem delas geralmente tem árvores, é bem arborizada, ou seja, é bem bacana a visualização dela. E na atividade de hoje, de história, vocês vão ter, na número 1, o texto acima, que vai estar explicando vocês como que se divide a cidade, como que ela se organiza e se apresenta, e classificando os bairros. Aí vocês vão descrever para nós como é o bairro de vocês, né? Na letra A, você mora em um bairro que é tipo o centro da cidade, onde predomina mais comércios, é um bairro industrial ou é um bairro residencial? Industrial que só tem muitas indústrias ou residencial que só tem apenas moradias? E alguns poucos comércios para atender também as necessidades daqueles moradores. Também pode estar analisando por esse lado, certo?
Na letra B, vocês vão descrever o bairro que vocês moram. Vocês vão pensar, vão observar e vai falar como que é o bairro que vocês moram. A rotina do bairro, quais são as características próprias dos lugares, né? Se tem praça, como que são as praças, se tem campo de futebol, ou outras coisas no bairro de vocês, outros comércios. Vocês podem estar escrevendo aqui, explicando o que tem no bairro de vocês. Número 2, vocês vão responder de acordo com o texto. Então, eu sugiro que vocês voltem novamente e façam uma nova leitura, para vocês virem para a pergunta e voltar lá para vocês saberem como vão marcar a alternativa. Letra A. Como que se chama o conjunto de moradias, ruas, quadras ou quarteirões que formam a cidade? Quadras ou quarteirões, município, bairro ou semáforo. Vocês podem voltar lá no texto, né, e ver qual que é a alternativa correta. Lá no texto está explicando, certo? Na letra B, onde se localiza uma casa, escola ou qualquer tipo de construção, costumam nomeá-las com nome de pessoas importantes da história do município ou história em geral, né? Essas casas aqui, escola ou qualquer outro tipo de construção, né? Elas estão em quadras, nas cidades, nas ruas ou avenidas ou bairros. Quem que a gente vai nomear aqui com o nome de pessoas importantes do município? E aí, no bairro de vocês? Onde que recebe o nome dessas pessoas que foram importantes nas cidades? Letra C. Qual a classificação do bairro que concentra o maior número de indústria ou fábrica? É no residencial, no industrial, no comercial, no ecológico? Vocês vão olhar e ver qual a alternativa correta. Letra D. Um bairro que predomina residências, ou seja, moradias ou casas, são chamados de qual nome? Residencial, industrial, comercial ou ecológico? Letra E. Os centros das cidades são bairros mais movimentados e concentram a maior quantidade de comércio. Por esse motivo, são nominados de bairros. Então, são bairros residenciais, industriais, comerciais ou ecológicos. Nos bairros, a atividade 3 é a seguinte: nos bairros industriais, por consequência da ação industrial, quando negligenciada por alguns empresários, podem haver alguns tipos de poluição. Letra A. Como que se chama a poluição de barulhos, sons altos, fortes ou estridentes? Poluição visual, poluição das águas ou poluição hídrica, poluição sonora. Letra B. Poluição de excesso de propagandas, muita informação para os olhos é conhecida por poluição do solo, poluição do ar, poluição atmosférica ou poluição visual. Na questão 4, vai ser bem bacana, porque vocês vão partilhar a história de vocês. A tia vai conhecer um pouquinho mais sobre vocês, sobre o lugar onde vocês moram. Olha que legal que é a atividade 4. Todo município tem sua própria história. Muitas pessoas moram no mesmo lugar por gerações, anos e anos. Por exemplo, os bisavós moravam, os avós moram, os pais e você, né? Vocês moram muito tempo no local onde vocês vivem, no bairro que vocês vivem, na cidade aqui onde vocês moram, ou tem pouco tempo? Vocês vão explicar. Então, por isso, né, costuma saber a história de origem da formação da cidade ou da zona rural que mora. Mesmo quando isso não acontece, de várias gerações morarem na mesma cidade, quando as pessoas mudam para a nova residência, em pouco tempo escuta sobre lendas, mitos, histórias do lugar. Vocês aqui podem fazer uma entrevista com um morador antigo da rua, nada de sair de casa, fazer isso tudo por telefone, viu? Um conhecido da mãe, aí vocês podem pesquisar.
pode pesquisar também na Casa da Cultura, tá? Quem quiser também, eu tenho o telefone aqui da moça que trabalha na Casa da Cultura. Se vocês precisarem, pode estar me procurando, que eu passo o número dela, converso com ela, se ela pode atender, e aí passo para vocês, que aí dá para vocês pesquisarem sobre a história de Várzea da Palma. Então, eu proponho que aqui nas linhas abaixo, vocês escrevam uma lenda, um conto ou uma história do município onde vocês vivem. Essas são as nossas atividades de história de hoje, da nossa terceira semana, certo? De história. Um forte abraço a todos. Se precisar, é só chamar.